Nesta edição do CRA Entrevista, convidamos um especialista em inteligência artificial para entender como essa tecnologia está mudando as organizações no Brasil e no mundo. Mas antes de começar o programa, não esqueça de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no canal a serviço da administração e de ativar as notificações. No ano passado, em uma grande conferência sobre tecnologia na Europa, Stephen Hawking alertou sobre os riscos e benefícios da inteligência artificial. Vamos entender nessa edição do CRA Entrevista quais são os impactos e como as organizações podem ter mais oportunidades através da inteligência artificial. O CRA Entrevista tem o prazer de receber Guilherme Novaes, um especialista em Watson. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Maria Rita, e você? Tudo bem também. Bom, a gente vai começar o programa, obviamente, pedindo para o Guilherme explicar primeiro o que é inteligência artificial. Bom, inteligência artificial, ela não é um termo novo, tá? Esse termo ele foi cunhado na década de 50, 60, quando os cientistas estudiosos eles queriam buscar uma forma de um computador compreender linguagem natural. Ou até mesmo, alguns eram um pouco mais ambiciosos, mas eles queriam tentar simular um cérebro humano. E no final, esse é aonde eles querem chegar. Mas basicamente hoje, o que a inteligência artificial ela faz? Ela é capaz de entender a mesma linguagem que um ser humano usa, ou fala, ou escreve, ou uma imagem, ou um vídeo. Uma máquina tradicional, ela trabalha com um conceito binário, 0 e 1. Então, por isso ela consegue tabular e processar bancos de dados muito grandes e extrair muita informação. Quando a gente vai para um texto, ela é incapaz de fazer isso. A inteligência artificial ela é capaz de entender o texto e trazer insights. Por que ela é tão relevante hoje? Porque quando a gente pega o volume todo de dados, 80% de todo o dado no planeta é não estruturado. Então uma máquina tradicional seria incapaz de processar. E com isso, as empresas e as pessoas estariam perdendo uma grande parte da informação contida no planeta e que seria inalterada, intocada, e ali tem muita informação relevante para uma série de coisas que podem ser feitas para a humanidade. E como essa informação é produzida, né? No caso da Watson, como esse sistema recebe esse conteúdo? Primeiro que muita gente acha que o Watson ele vai buscar essas informações em algum lugar. Na realidade, ele não busca nada. Quem alimenta a base de conhecimento do Watson somos nós. Então nós definimos o que vai de informação. Por quê? Porque a gente precisa ter o cuidado de saber qual informação a gente vai dar. Então a gente escuta muito hoje o fake news. É o mesmo conceito. Se a gente der informação ruim, errada, falsa para o Watson, ele vai usar essa informação como base de conhecimento, como se ela fosse verdadeira. E aí ele vai acabar cometendo erros. Então é muito importante você sempre ter o humano ou o especialista naquela área fazendo a curadoria daquela informação, daquele dado. Para essa curadoria é necessário que a pessoa passe por algum treinamento? Você tem papéis diferentes na hora que você está treinando o sistema. Então toda a parte de integração das APIs do Watson, toda a parte de interface, toda a parte de desenvolvimento da lógica que está por trás do Watson, sim, você precisa ser um profissional com algum tipo de capacitação em tecnologia. Hoje a mais comum em linguagem de programação é a Python, que é normalmente o que a gente olha. Agora, para você colocar conteúdo para o Watson, fazer a curadoria, vamos dizer assim, dar vida a ele, é o especialista no assunto. Então você pode ter desde um advogado, um médico, um engenheiro, um administrador, dentro daquela área de conhecimento, fazendo essa inserção de conhecimento e treinando o sistema. Eu gostaria que você falasse quais são os benefícios e as oportunidades que a inteligência artificial traz para uma empresa. Basicamente, as empresas elas têm o mesmo contexto de desafio, que é muito dado e usa muito pouco dado para tomar a decisão. Quando uma empresa ela começa a adotar padrões de inteligência artificial, normalmente ela está buscando duas grandes áreas. Uma, melhorar a eficiência operacional, porque você pega grandes volumes de dados ou tarefas que são repetitivas, chatas, complexas e passa para um sistema desse fazer esse trabalho.
Reforço que a gente não substitui o ser humano, a gente ajuda o ser humano a fazer um trabalho muito mais efetivo e eficiente. Essa é uma área. A segunda área é a experiência do cliente. Nós, consumidores, nós queremos cada vez mais personalização. A gente quer ser atendido na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, e muitas vezes as empresas não estão preparadas para esse tipo de serviço. Com inteligência artificial, você passa a ter um ajudante para fazer essa interface entre o teu cliente final e a tua empresa. Ele passa a ser o porta-voz da sua empresa. Então, quando você pega, por exemplo, a BIA, que está sendo difundida pelo Bradesco no mercado, que basicamente a BIA ela é o concierge ou é o ajudante do banco Next, que é o banco digital deles, ali você tem inteligência artificial, no caso o Watson, fazendo toda essa interface e trazendo uma experiência para esse público novo sobre banco, sobre os serviços bancários. Você não precisa ser um expert em banco para usar o Next. É simplesmente você pedir as coisas que a BIA faz para você. E os riscos? Os riscos. Existem riscos sim, como toda tecnologia, e se a gente olhar os primórdios, se a gente olhar a invenção do fogo, trouxe uma série de outros riscos. Inteligência artificial também contém. Então, por exemplo, teve um caso famoso que aconteceu nos Estados Unidos, felizmente ou infelizmente, dependendo de como você olha, não foi com o Watson, foi com uma outra empresa, poderia ter ocorrido com o Watson, tá? Mas o que eles fizeram? Eles queriam criar uma figura, um avatar lá, que falasse de melhores práticas da boa família nos Estados Unidos. Só que eles colocaram um sistema de forma que ele fosse treinado pela população americana. Em menos de 6 horas, o avatar ele era xenófobo e fazia apologia ao Hitler. Por quê? Porque ali ele sofreu o que a gente chama de trollagem, que é pessoas com um intuito ruim foram lá levar conhecimento ruim, então ele passou a se embasar nesse conhecimento ruim. Então você pode sim ter elementos não tão bons para o uso da inteligência artificial. Agora, as empresas, e aí existe um conglomerado de empresas, dentre elas a IBM, a Microsoft, a Amazon, a Google e o Facebook, que olham até onde essa tecnologia deve ir e quais são os padrões de ética que devem ser adotados para você reduzir esse tipo de risco. Dizer que não existe risco, eu vou estar sendo leviano na resposta, mas de novo, a tecnologia ela foi feita para ajudar o ser humano e não para criar coisas estranhas, tá? Bom, segundo uma recente pesquisa realizada em Washington, jovens de 10 países de economia avançada e emergente, inclusive o Brasil está nessa pesquisa, disseram que estão com medo de perder o emprego para a inteligência artificial para as máquinas. Então... É verdade ou não é? É verdade ou não é? É um mito? Não, de fato, essa é uma tecnologia que sim vai transformar todas as profissões. E sim, algumas profissões elas vão ser substituídas. Agora, vamos voltar um pouco e olhar a história. Vamos pegar a Revolução Industrial, quando começaram a fazer toda a parte de mecanização de uma série de tarefas. As pessoas não ficaram desempregadas. Elas mudaram a forma como elas trabalham ou trabalhavam e incluso teve muito mais emprego, porque você começou a ter muito mais produtividade na época. A inteligência artificial é igual. A única diferença da Revolução Industrial para, vamos dizer, a indústria 4.0 ou a transformação digital que a gente vive é que a velocidade de mudança é muito maior. E isso, de fato, assusta as pessoas. Eu acho que o medo maior está aí. O medo não está em ficar desempregado. Você só vai ficar desempregado se você não se adaptar de forma rápida às mudanças que estão ocorrendo. E aí o que é adaptar? É você se treinar para essas novas tendências, é você entender esses novos conceitos, essas novas tecnologias. Se de fato você for reativo e não quiser, vamos dizer assim, abraçar esse tipo de coisa, é provável que você fique para trás. Agora, uma coisa é verdade, que nós vamos se tornar muito mais produtivos e eficientes, e vou mais além, a gente vai ter mais tempo livre, isso vai acontecer. Então a gente está olhando por um lado talvez não tão otimista. Outro dado, hoje já existem em aberto mais de 300 mil vagas para profissionais que têm algum conhecimento em inteligência artificial. E em 2020 esse número vai bater 1 milhão de empregos. Então veja que de um lado, sim, você pode ter alguma escassez ou perda de emprego, mas a velocidade com que está se criando emprego é maior do que a perda. Tem um estudo que saiu que ele fala que a cada disrupção tecnológica e cada emprego que ele desaparece, 3 novos aparecem.
Então eu diria que a gente vai ter uma abundância de emprego no futuro e não uma escassez. Como uma pessoa pode se preparar para trabalhar com inteligência artificial? Bom, hoje tem uma série de cursos, não são nem faculdades, são cursos. Eles gostam muito de usar o termo bootcamp, que é onde você às vezes fica 4 ou 6 semanas imerso naquele tipo de treinamento, e esses bootcamps ou essas empresas de treinamento, elas estão justamente preparando os profissionais para terem as competências do futuro. Porque o que está acontecendo é que as faculdades tradicionais, elas ainda continuam com aquele sistema de revolução industrial de ensino, que você tem lá o semestre a semestre, a série, que você vai aprendendo de uma forma espaçada. Hoje o aprendizado ele tem que ser contínuo e rápido. O mercado ele é muito dinâmico. Então o que acontece, o que você aprende hoje, daqui 2 anos está obsoleto. Você precisa se readaptar. Então a gente vai ter que mudar um pouco aquele conceito de eu estudei na faculdade e eu não estudo mais, eu vou ter que estudar o resto da vida. É isso que vai acontecer. E hoje você tem uma gama muito grande já de serviços e as próprias empresas elas estão dando muita oportunidade para os funcionários para realmente se readaptar e reaprender esse novo modelo. Até porque se eles não tiverem uma força qualificada, eles também ficam para trás. Eu acho que uma boa questão para a gente trazer para o programa é a acessibilidade. Inteligência artificial, muito timidamente, as pessoas já utilizam em seus celulares, aplicativos de trânsito, enfim. As organizações, vamos primeiro falar das organizações. Como elas podem inserir a inteligência artificial em sua estrutura? Uma coisa que a gente teve cuidado, e é um conceito de plataforma, é que isso ele tem que escalar muito rápido. Para escalar muito rápido, ele tem que ter um custo muito baixo, e de fato tem. Então hoje qualquer empresa, ou vou até além, qualquer pessoa pode entrar na IBM Cloud, antes ele se chamava Bluemix, agora chama IBM Cloud, você se cadastra ali e a partir disso você tem uma gama de serviços, que podem ser serviços de infraestrutura, serviços de segurança, serviços de analytics, serviços de clima e serviços de inteligência artificial, no caso o Watson. Lá você vai ter as tais APIs. Cada API ela tem uma utilização. Então, eu quero, por exemplo, analisar a personalidade dos meus clientes. Então, você vai usar uma API chamada Personality Insights. Não, eu quero fazer um treinamento para o meu sistema entender diferenças de imagens, ou poder, por exemplo, olhar um sinistro de um acidente de carro. Eu preciso treinar o meu sistema, então, numa API de reconhecimento de imagem. Hoje a gente tem aproximadamente 18 APIs. Cada uma delas tem um uso. Então, a partir do momento que você identificou o problema que você quer resolver, você vai encaixar uma ou mais APIs dentro desse contexto. Existe uma camada gratuita, então você não paga nada para utilizar. Hoje, o custo de uma API ele é baseado numa métrica de uso. Então, por exemplo, a API de conversação, que é uma das APIs mais difundidas, porque toda a interface de conversa entre o Watson e o usuário é baseada nela. Cada chamada dessa API, e uma chamada é uma interação, é uma pergunta para o Watson, uma resposta dele, custa 0,04 centavos de real. É muito barato. Então você teria que ter um volume de uso muito grande de chamadas na API para ter uma conta relevante no final do mês. Tanto que hoje muitos dos nossos clientes pagam com cartão de crédito o uso do Watson. E, portanto, hoje no Brasil, a gente tem mais de 100 startups usando o Watson nas suas diferentes aplicações e segmentos. A popularização da inteligência artificial entre as pessoas é uma preocupação das grandes empresas, por exemplo, a IBM, que é uma autoridade nesse assunto. Ela tem se preocupado com isso? Sim, só que a gente se posicionou de uma forma um pouco diferente dos demais. Então, a IBM ela se posiciona como sendo uma empresa com inteligência artificial para corporações, para empresas. Então, vou fazer a analogia aqui com o Alexa, da Google, tá? O Alexa, ele é uma inteligência artificial para o consumidor, para nós, pessoas. Então, a gente pode ter um Alexa em casa que vai fazer uma série de coisas para nós, vai facilitar muito a nossa vida, é super inteligente,
mas é para nós. A IBM ela não quer entrar nesse segmento, ela entende que com o expertise de indústria que ela tem, de mais de 100 anos de presença no país, ela consegue ser muito mais efetiva no mundo corporativo. Então o nosso foco sempre vai ser no mundo empresarial. E a concorrência, como é que ela funciona dentro desse universo da inteligência artificial? A concorrência, na minha opinião, ela demorou para perceber o movimento de inteligência artificial. Incluso algumas grandes empresas que estão hoje no segmento, em 14, 15, chegaram a dizer que isso era apenas um modismo e depois tiveram que realmente investir pesadamente. Uma vantagem que a IBM tem é que hoje nenhuma outra empresa tem tantos casos reais de inteligência artificial divulgados no mercado. Hoje a gente tem mais de 100 clientes na América Latina que são referenciáveis. Qualquer outra empresa que você for, não vai ter essa quantidade, vai ter 1, 2, 3 casos. Então isso torna uma tecnologia e um conceito que para muita gente parece ser futuro, muito palpável. Então nesse aspecto a IBM ela tem uma liderança perante as demais bastante grande. O que não quer dizer que a gente não tem respeito ou a gente não está olhando eles. De fato eles estão correndo para vir conosco. E, vou além. O mundo de APIs, ele é um mundo de convívio mútuo. Então, nada impede que um cliente ou uma pessoa use APIs de Watson, use APIs da Google, use APIs da Microsoft, use APIs do Facebook. Incluso, a gente não tem a pretensão de ser a melhor empresa com todas as APIs em primeiro lugar. De fato, o que a gente quer é ser a empresa que está melhor posicionada para o mercado corporativo. Então, muito provavelmente, a gente não quer brigar com a Alexia, tá? Mas sim a gente quer garantir que os grandes bancos, as grandes instituições e o mercado de pequenas e médias sim utilizem a nossa tecnologia para melhorar a tua eficiência operacional, melhorar a tua experiência de cliente. É possível compartilhar os conhecimentos, por exemplo, um sistema desenvolvido pela IBM, compartilhar o conhecimento com um sistema desenvolvido por uma outra empresa? Isso é uma boa pergunta, tá? Que vai dentro de um conceito de privacidade de dados. Isso dá muita polêmica. A IBM ela tem um posicionamento diferente, tá? E isso muitas empresas às vezes questionam. Por quê? Toda a base de conhecimento que é construída, então eu vou pegar um exemplo, a BIA do Bradesco. A BIA é uma base de conhecimento de mais de 2 anos e ali tem muito conhecimento. Nós na IBM, nós entendemos que essa base de conhecimento pertence ao cliente, então no caso pertence ao Bradesco. Porque seria muito interessante para um outro banco chegar hoje e falar, poxa, eu queria a base de conhecimento da BIA. Então nós não fazemos isso. Enquanto que outras empresas se colocam no direito de compartilhar o conhecimento em pró de todo o ecossistema. A gente tem um posicionamento diferente. Então, nesse aspecto, você tem posicionamentos e formas de lidar. O que eu posso adiantar é que a maioria das empresas tem uma preferência pela forma como a IBM faz. Por quê? Porque ninguém quer compartilhar o conhecimento ou ninguém quer compartilhar o teu processo. Guilherme, qual o cenário da inteligência artificial aqui no Brasil? As empresas estão fazendo uso desse recurso? Estão. Muita gente acha que, tecnologicamente falando, o Brasil está muito atrás. Eu venho a discordar um pouco em inteligência artificial. Eu acho sim que, independente do contexto socio-macroeconômico que a gente vive, as empresas estão sim olhando esse mercado, olhando essa tecnologia e já saíram do ponto que eu vou testar para ver se isso traz benefício. Elas já estão indo realmente para projetos reais e fazendo uma série de projetos que são super interessantes e criativos usando a nossa tecnologia. Eu posso dizer que hoje a gente tem uma gama bastante grande de clientes, não somente referenciáveis, como clientes que estão usando e que não quiseram ainda ser referenciáveis para nós. Bom, para a gente encerrar o programa, qual o grande benefício você vê para uma organização, seja ela aqui no Brasil, em outro país, provocado pela inteligência artificial? Sem dúvida alguma, a exponencialização de conhecimento dentro da empresa. É você somar todas as cabeças daquela empresa e todo o histórico daquela empresa em uma base de conhecimento único, com uma inteligência e uma forma de compreensão que nenhum ser humano é capaz. E isso não para confrontar o humano, e sim para ajudar o humano a tomar melhores decisões.
Bom, muito obrigada por participar do nosso programa, Guilherme. Imagina, eu que agradeço. E obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição do CRA Entrevista. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no canal a serviço da administração e de ativar as notificações. Até a próxima!